Olá, professores, boa noite para todos e todas. Sejam bem-vindos a mais um encontro, bate-papo sobre ensino de história. Hoje com o professor Éder, da Universidade Federal, Éder Novak, da Universidade Federal de Grandes Dourados, a quem sempre gostamos de começar agradecendo pela participação aqui conosco, trazendo uma temática necessária. Inclusive, né, professora Vitória, um dos temas que foi muito pedido no nosso Instagram, lá a gente sempre trabalha com enquete, ouvindo vocês, o que a gente precisa discutir para as nossas pesquisas, e essa questão apareceu muito forte, professor, para a gente debater e necessário de ser debatida aqui. Então, obrigada pela presença, vamos lá, vamos aprender, vamos trocar, bom encontro para a gente. Está certo. Obrigada, Marcela. Boa noite a todos e todas. Agradecemos, então, ao professor Éder Novak pelo aceite dessa participação. O Éder ele tem graduação e mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá, né? Tem o doutorado pela Universidade Federal de Grandes Dourados e trabalha com a temática indígena, né? Enfim, também atua em ensino de história, né, em estágio, e aí ele vai falar um pouco sobre o trabalho que ele vem desenvolvendo lá na Universidade de Grandes Dourados, né? É com você, Éder. Obrigado, então, professora Vitória, pelo convite, pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Marcela, a todos os professores aí do campo de Diamantina, a todos que estão assistindo. Assim, fico muito feliz de ter esse espaço, de comentar um pouco sobre um projeto de extensão que eu venho desenvolvendo, intitulado Aproximando Universidade e Escola, Teoria e Prática, Oficinas de História e Cultura Indígena nos Campos de Estágio, né? Então, esse projeto ele já vem sendo desenvolvido desde 2014, em 2014 e 2015, quando eu dava aula ainda na Universidade Estadual de Maringá, no norte do Paraná, em 2016 e 2017 na Universidade Estadual do Paraná, Unespar, campus de Paranavaí, noroeste do Paraná, e agora em 2018 e 2019, no corrente ano, na UFGD, então, Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Nós sabemos, né, que a partir da Lei 11.645 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura indígena em toda a educação básica, né, trouxe algumas mudanças, seja na formação inicial, né, dos futuros professores de história, mas também de outras licenciaturas, em cursos de formações continuadas aos professores que já eram formados, mudanças no livro didático, em componentes curriculares e assim por diante. Mas 12 anos já após a lei de 2008, nós sabemos que ainda temos muito a caminhar para a efetivação da lei, ainda mais no contexto em que tais conteúdos, e mesmo toda a área, toda a ciência histórica, né, passa a ser ameaçada e ignorada por um projeto político que não quer trazer tais reflexões para o campo da escola, para o campo da universidade, assim por diante. Então, o objetivo do projeto, desde seu início, né, é contribuir para a efetivação da Lei 11.648, também para desconstruir muitos mitos e estereótipos que insistem em permanecer em grande parte da sociedade brasileira em relação à temática história e cultura indígena, buscar essa aproximação tão necessária entre universidade e escola, que parece que nós fomos nos distanciando, né, por algum momento aí da história de nosso país, e colaborar na própria formação dos licenciandos, né, que serão futuros professores de história, futuros historiadores. Então, o projeto ele é edificado por todo o contexto, enquanto em Maringá e Paranavaí nós tínhamos muitos indígenas nos cruzamentos, nos semáforos, sobretudo da etnia Caingangue, a etnia maior, mais numerosa aqui do estado do Paraná, e uma etnia que era vista de forma muito preconceituosa, mesmo pelo poder público local, que tentava uma limpeza étnica, vamos assim dizer, queria que eles voltassem para suas terras indígenas, né? E em Dourados, uma situação de bastante conflito, muitas mortes, muitas ameaças, perseguições, por toda a tentativa de retomada dos territórios por parte dos indígenas, sobretudo das etnias Guarani, Kaiowá, Terena
entre outras etnias do estado do Mato Grosso do Sul, especificamente da região de Dourados. Então, o projeto ele tenta contribuir, levando até as escolas um pouco da temática história e cultura indígena, daquilo que nossas pesquisas na universidade daquilo que nós publicamos, né, que nós precisamos sair dos muros da universidade para chegar até as escolas, né. Então, o projeto ele consiste na seguinte metodologia, né, constituímos a equipe com alunos da graduação, sobretudo alunos da disciplina de estágio supervisionado, que é a minha área de atuação na universidade, alguns alunos também da disciplina de História Indígena, que é no primeiro semestre do nosso curso de História, e nós temos também alunos da pós-graduação, da linha específica de História Indígena e do Indigenismo, inclusive do mestrado e do doutorado, inclusive com alunos indígenas, né, que cursam a pós-graduação e também a graduação e que colaboram com o projeto, tá? Então, nós elaboramos nossa equipe, né, e depois nós fazemos uma sondagem junto aos alunos do primeiro ano do ensino médio em algumas escolas pré-selecionadas para participar do projeto, tá? Depois, essas sondagens nós trazemos para o nosso laboratório de ensino de história, para o nosso laboratório também de história indígena, e planejamos e elaboramos as oficinas. Realizamos as oficinas depois nas escolas de forma presencial, pelo menos até o ano passado, né? E ao final da oficina a gente aplica o mesmo questionário com as mesmas questões das sondagens realizadas lá no início do projeto, né? Nós temos um livro base para o nosso projeto que se intitula Quebrando Preconceitos, Subsídios para o Ensino das Culturas e Histórias dos Povos Indígenas, tá? É um livro de autoria da Célia Collet, da Mariana Paladino e da Kelly Russo, que tem em seus capítulos, livro bem paradidático, com muitas atividades, muitas indicações de filmes, sites, documentários, que os professores podem utilizar, né, na sala de aula para trabalhar com essa temática. Então, tanto nas sondagens, que são feitas inicialmente, e no questionário aplicado após a realização das oficinas, nós fazemos com 6 questões que norteiam todo o nosso projeto. Os índios do Brasil estão acabando? Justifique. Então, o aluno tem a opção de marcar sim ou não e justificar. O índio verdadeiro é aquele que vive pelado na floresta? Os índios do Brasil falam a língua tupi-guarani? Né? Os índios do Brasil vivem em ocas? Os índios são preguiçosos e primitivos? No Brasil, tem muita terra para pouco índio? Então, essas são as questões que nós fazemos, né? E aí os alunos do primeiro ano do ensino médio respondem, nós vamos até a universidade, analisamos, sistematizamos essas respostas e elaboramos as oficinas. Então, as oficinas, elas têm, em média, 2h15, 2h30 de duração, né, e ocorrem, às vezes, reunindo 2 até 3 turmas do ensino médio para a gente tentar atender o maior número de alunos possível, né, durante a realização do projeto. Nos últimos 4 anos, a gente vem chegando com as oficinas, atendendo cerca de 500 alunos por ano. Né? Então, em Dourados já foram 1.000 alunos, em Paranavaí mais 1.000 alunos, em Maringá também aproximadamente 1.000 alunos. E no corrente ano de 2020, em virtude do contexto de excepcionalidade que estamos vivendo, as oficinas elas estão sendo gravadas. Criamos um canal do YouTube, linkamos na página do nosso laboratório de ensino de história e, inclusive, vamos atender muito mais alunos, muito mais escolas, muito mais professores aceitaram participar do projeto, não só do município de Dourados, mas de municípios de toda a micro-região ali da Grande Dourados, tá? Então, acho que o importante é falar dos conteúdos das oficinas, né? Então, essa ideia, por que grande parte dos alunos, só para vocês terem uma ideia, mais da metade dos alunos, em Paranavaí isso chegava a ser 3/4 dos alunos, afirmam que os índios estão acabando. Então, nós trazemos para as oficinas dados arqueológicos, dados demográficos, dados linguísticos,
né, para mostrar que os indígenas estão presentes, sempre estiveram presentes, e inclusive ocupam, né, o nosso país, especificamente a região de Dourados, muito mais tempo do que 70 ou 80 anos, como se diz normalmente em algumas obras apologéticas ao papel dos colonizadores, que ignoram a presença dos indígenas e que ignoram toda uma historicidade milenar, né, de milhares de anos, porque as pesquisas arqueológicas comprovam a presença do ser humano, né, nessa região, em todo o Brasil, há pelo menos 12 mil anos. Então, a oficina aborda, né, com dados arqueológicos, essa presença histórica indígena na região. Depois, obviamente, que com o processo, a partir de 1500, de colonização, nós trabalhamos com dados demográficos que vai ter uma redução muito drástica da população indígena. Então, apresentamos aí uma população que números estimados colocam entre 3 milhões a 10 milhões de indígenas em território que corresponde ao Brasil em 1500, e essa população, devido a todos os contatos, né, conflituosos, bélicos, as doenças que proliferaram e continuam proliferando, como é o caso da atual pandemia do coronavírus, que também vem atingindo e matando muitos indígenas no país, essa população foi caindo drasticamente. Então, trazemos dados que a FUNAI compilou de diversos estudos. Uma população de 3 milhões cai para pouco mais de 70 mil indígenas na década de 1950. Trazemos ainda que a ditadura militar foi muito cruel com os povos indígenas, e conforme relatório da Comissão Nacional da Verdade, pelo menos 8.350 índios foram assassinados no período. Então, há toda uma ideia de vitimização, né, toda uma história de sofrimento que eliminou etnias por completo e que quase dizimou a população indígena do Brasil. Porém, nos últimos 30 anos, aí nós destacamos toda a atuação indígena e suas organizações e sua articulação, toda a sua política para fazer parte da Constituição de 1988 e assegurar direitos, sobretudo em 3 áreas: na área da educação, na saúde e também quanto à demarcação de terras. E que isso mudou, né, a demografia indígena. Então, censos do IBGE dos últimos, né, das últimas décadas, de 91, 2000 e 2010, apontam para um aumento demográfico dos povos indígenas, inclusive com taxa de natalidade maior do que os não indígenas. Uma grande redução na taxa de mortalidade infantil nesses povos e, sobretudo, também vamos dizer assim, um orgulho, né, o despertar de uma identidade indígena que por tanto tempo foi até mesmo como uma estratégia política dos povos indígenas deixada de lado, porque a gente até costuma afirmar, né, dizer que era indígena durante a ditadura militar era quase que assinar um atestado de óbito, né? Em todo aquele 480 anos de uma política que buscou a assimilação, a aculturação, o fim do indígena, seja fisicamente ou culturalmente, isso coibiu, reprimiu, não permitiu que muitos indígenas assumissem sua identidade. Então, um contexto mais favorável após o fim da ditadura e com os direitos assegurados na Constituição permitiu com que esses números na demografia indígena se mudassem e começassem a aumentar consideravelmente. Não tivemos o censo em 2020, né? Acredito que o ano que vem, mas números colocam uma população indígena acima de 1 milhão no país na atualidade. Então, essa oficina mostrada, e aí aqueles números, né, aquele percentual de alunos que consideravam que os índios estavam acabando, ao final da oficina, como é aplicado o mesmo questionário, a gente tem algumas escolas, algumas turmas, um número praticamente zerado. Ninguém mais daqueles alunos imaginam que os índios estejam acabando, porque nós mostramos que eles estão aumentando demograficamente, sobretudo a partir dos últimos 30 anos, né? Quando nós falamos da segunda temática, em relação ao verdadeiro índio é aquele que vive pelado na floresta, pasme, né, em pleno 2020, nós temos ainda um grande número de alunos que afirmam que sim, né, que o índio deveria ser aquele que vive pelado na floresta, de cocar, de pena, arco e flecha, assim por diante, né? Então nós trabalhamos muito com alguns conceitos como de cultura e de identidade.
E mostramos que a cultura ela é dinâmica e ela passa por processos de transformação conforme a historicidade de cada povo, de cada sociedade, de cada indivíduo. E que mesmo os alunos, né, eles não vivem mais como seus avós viviam, e que essas transformações ocorrem com todas as sociedades, inclusive com os povos indígenas, e que elementos culturais não definem identidade, em que, portanto, os índios podem estar na universidade, nos espaços urbanos, usando qualquer tipo de vestimenta, comendo qualquer alimento, tendo qualquer objeto, atuando em qualquer profissão, que vão continuar sendo indígenas, né? Então, a gente utiliza também alguns documentários, trechos de documentários da etnia Guarani, né, da etnia local, para mostrar esse processo de transformação e que, mesmo assim, eles não deixam de ser indígenas, tá? É importante enfatizar que o projeto ele prima pelas etnias mais próximas da realidade do aluno, né? Então, enquanto a gente estava aqui no norte do Paraná, em Maringá e Paranavaí, a gente usava dados das etnias Caingangue, Guarani, um pouco da etnia Xetá, que são as etnias do estado do Paraná. Agora estamos em Dourados, nos últimos 3 anos, nós estamos utilizando, então, dados das etnias próximas ao aluno de Dourados em microrregião, que são as etnias Guarani, Kaiowá, Terena, Guató, Ofaié, né, entre outras etnias. E acho que isso é muito importante, né, para quem está assistindo, né, sempre, o livro didático às vezes traz muito o indígena do Amazonas, né, e nós precisamos mostrar, os índios estão perto de nós, às vezes estão nas escolas, nas salas de aula, junto com os alunos, como é o caso de Dourados, nas ruas, né, então vale a pena trabalhar com essas etnias locais mais próximas da realidade do aluno. A terceira temática é a temática da língua, né? Então, assim, a maioria dos alunos responde que sim, os índios falam a língua tupi, né? Então, nós mostramos toda a complexidade linguística relacionada aos povos indígenas do Brasil, né? 2 grandes troncos, né? O tronco linguístico tupi, dele decorre 9 famílias diferentes, em cada família uma complexidade de línguas e dialetos. Da mesma forma, o tronco linguístico Macro-G, com 10 famílias diferentes, cada família as suas línguas próprias, e ainda tantas outras línguas que não correspondem dentro desses 2 grandes troncos e que estão como famílias independentes. E ali nós pontuamos as etnias locais, né? Em que tronco elas estão, em que família elas estão, e mostramos toda a influência da língua indígena para a região de Dourados, quantas cidades e seus significados com nomes indígenas, localidades, nomes de rios, nomes de montanhas, nomes de animais, a presença em tantas logomarcas de empresas de comércio na indústria da cidade de Dourados e região, e não sei por que há o mito, né, de que os indígenas não estavam presentes, né? Cria-se essa ideia como uma falácia até para tentar evitar as retomadas e as conquistas, né, de demarcações de terras pelos povos indígenas, né? Então a gente mostra toda essa influência também no campo da linguística e os resultados são muito, muito positivos, porque os alunos compreendem toda essa diversidade linguística e não se resume apenas, então, a uma língua tupi, né, mas a uma multiplicidade de línguas em todo o nosso país. A quarta temática é a temática das ocas, né? E a gente inicia até com uma musiquinha da Xuxa, da Eliane, quem é da minha geração vai lembrar, né? Que sempre trazia uma oquinha, né? E os índios, e aquela muito comum que as minhas filhas ainda fazem na escola, desde a educação infantil, né? Ligue o índiozinho à sua oca. E vem lá um labirinto muito fácil, porque é uma educação infantil. Então, são atividades que insistem em trazer esses estereótipos em relação ao indígena de todo o Brasil, né? As casas são, assim como a língua, cada etnia tem seus formatos de casa, seus tamanhos de casas que variam muito, toda a simbologia, a cosmogonia por trás das posições estratégicas de suas casas, né? E a gente traz imagens de casas históricas dos Guarani, dos Kaiowá, em livros que abordam a história indígena do Mato Grosso do Sul, como também imagens de residências na atualidade. Também trazemos as casas de reza, Guarani, Kaiowá, Terena, com toda a sua simbologia, toda a sua mitologia, a sua crença, a sua religiosidade envolvida nisso, e mostrando também, como a gente estava falando até um pouco antes
da palestra iniciar, né, os acampamentos de corredor que muitos indígenas, quem passa pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, entre a cerca da grande fazenda e o acostamento da rodovia, você vai encontrar muitos acampamentos de corredor habitados por indígenas. Eles até são confundidos com MST, com o Movimento do Sem Terra, né? E estão ali buscando um território para sua sobrevivência, um território que foi seu e que foi expropriado por todo esse processo de colonização, que perseguiu, que matou, né? E que retirou, né, muitas terras dos indígenas. Então, as moradias são trabalhadas de forma bastante complexa, né, cada um com seus significados, para mostrar que os índios não vivem em ocas, né? E também destacamos todas as condições socioeconômicas para você ter a casa. A gente vai no aluno também, né? Porque qual aluno que não quer ter uma casa, né, de alvenaria, com quarto para si mesmo, uma casa grande, com piscina? Então, isso não é a realidade de muitos brasileiros, infelizmente, e a gente trabalha aí com concentração de renda, né, com desigualdade, injustiça social, e que isso atinge também os povos indígenas, né? E que questão de casas com tronco de árvores e com coberturas de folhas de palmeiras, muitos dos nossos avós também já viveram, né? Então, esse processo de transformação, ele precisa ser entendido também quando se relacionado às casas, às habitações indígenas. A quinta temática é a questão dos índios preguiçosos e primitivos. Então, muita gente ainda marca que sim, que vê o indígena lá na rede, esperando as coisas caindo do céu, né, que vive só do Bolsa Família, de benefícios do governo, do indígena que não trabalha, do indígena que não tem conhecimento, né? Então a gente procura desconstruir todos esses estereótipos que levam ao preconceito, né? E demonstrando que o indígena sempre trabalhou na história desse país, né? Então a gente vai lá na obra do João Manuel Monteiro, Os Negros da Terra, quem trabalha construindo a cidade de São Paulo, abrindo as ruas da cidade de São Paulo, são indígenas, né? Quem carrega 2 sacos de açúcar na produção de açúcar no Brasil colônia e leva para o Porto de Santos, descendo a Serra de Cubatão, são os indígenas. Isso fica muito claro na obra do João Manuel Monteiro. E a gente trata o trabalho também local, né? São muitas obras que mostram os indígenas trabalhando nas fazendas em todo o século XX e também na atualidade. A grande mão de obra no corte de cana, na atualidade, na região de Dourados, é composta por indígenas. Mais de 80% dos catadores de lixo da cidade de Dourados é composta por indígenas, né? Mas a gente fala, por que eles têm que ficar apenas nos trabalhos mais não menos importantes, mas mais precários e com menores ganhos, né? Então nós também destacamos os indígenas que atuam em diferentes profissões, né? Nós valorizamos muito o conhecimento indígena, o etnoconhecimento, a valorização que os indígenas dão ao conhecimento dos mais velhos, dos mais sábios, né? E aí destacamos todo o processo de educação escolar indígena, a chegada dele nas universidades, a atuação em diferentes profissões. Destacamos, por exemplo, alguns indígenas no campo da política, como a primeira mulher indígena federal no Brasil, né, a Joênia Uapixana, que luta quase que sozinha contra o processo de desmatamento e a atuação das madeireiras e mineradoras na região amazônica, né? Destacamos o próprio papel da Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente, e tantas outras lideranças indígenas de repercussão mundial, como o cacique Raoni e outras lideranças indígenas, inclusive também na localidade de Dourados, né? E a última temática, que meu tempo está quase estourando aqui, Vitória, é a questão da terra, que a gente deixa por último e que é a principal, né? Porque muitos alunos assinalam que sim, os índios têm muita terra, e são poucos. Então é um discurso criado normalmente por latifundiários de todo esse Brasil, comprado por grande parte da mídia, e que está nas escolas, está na mídia, está nas redes sociais, né, o tempo todo. Né? Então nós demonstramos, peraí, os indígenas eles não têm sequer a posse das terras, né? 99% dos territórios indígenas são de usufruto, eles pertencem à União. Muitos dos territórios indígenas estão cobertos por vegetação, são as grandes reservas, são as grandes florestas que ainda nós temos, né? Que contêm os recursos naturais que tanto nós precisamos, a própria água, né? E a gente faz uma associação com as próprias crises, né? Essa própria relação com a pandemia agora, não sabemos
sabemos que isso é em virtude da forma como nós tratamos a terra e seus recursos naturais de forma mercantilizadas, né? E assim nós mostramos a forma como o indígena pensa o território de maneira diferente, né? Seu tratamento com os recursos naturais, não que eles não retiram os recursos para sua subsistência, mas não é de forma mercantilizada como a sociedade não indígena faz, que vem plantar soja quase que dentro da rodovia, quase que dentro do rio, não respeitando as margens dos rios, assoreando os rios, jogando veneno nos rios, né? Então a gente traz alguns trechos de filmes, né? Tem um documentário de longa-metragem, chama Martírio, que vocês podem encontrar na internet, retrata exatamente a realidade dos povos indígenas do Mato Grosso do Sul, e ali demonstra todo o processo de expropriação, como os territórios indígenas eram muito maiores até o século XIX, na região, e depois, com o avanço da colonização no século XX, os índios foram colocados em reservas cada vez menores e com constantes ameaças de novas invasões e novas retomadas, fora a questão de pulverizadores aéreos saírem de suas rotas das fazendas e jogar veneno em cima das comunidades indígenas, contaminar com agrotóxicos minas d'água que abastecem a água das comunidades indígenas. Nós temos também o artesanato que vem de uma matéria-prima, a taquara. Muitas vezes essa taquara ela é cortada, né, por pessoas não indígenas, taca-se fogo, taca-se veneno para não deixar brotar, que é a fonte de sustento, o artesanato, muitas vezes, das comunidades. Isso ocorre no Paraná, ocorre também no Mato Grosso do Sul. Então, a gente mostra um pouco dessa realidade. Mas a gente enfatiza, né, muito do protagonismo indígena, porque se eles ainda estão presentes, é porque são sujeitos, são políticos, são articulados, fazem leitura e compreendem os mecanismos de funcionamento da sociedade não indígena e estão no presente cada vez ocupando mais espaços para assegurar os direitos que estão presentes na Constituição Federal de 1988, assim como obter novos direitos, né? Nessa semana agora, um advogado Terena, que é uma etnia que existe no Mato Grosso do Sul, presente no Mato Grosso do Sul, Eloy Terena, esteve advogando em causa própria e ganhou uma causa junto ao STF. Nós temos aí, no contexto do coronavírus, diversas lideranças indígenas atuando em Brasília para garantir a saúde indígena, que desde o golpe de 2016 vem se buscando um desmantelamento da saúde indígena, né, e os indígenas estão sempre atentos e buscando garantir a sua sobrevivência, os seus direitos, né. Então, assim, acho que o projeto vem cumprindo com seus objetivos. Os questionários, né, aplicados após as oficinas são muito importantes, já temos algumas publicações em relação a esses resultados, as respostas são bem mais elaboradas, e é muito importante para a formação dos nossos licenciandos, nossos acadêmicos do curso de História, né, porque eles estão em contato com a escola, com os alunos, associam pesquisa, ensino e extensão, que é muito importante para a formação de qualquer aluno, né, na universidade. Eu vou parar por aqui para ficar aberto às perguntas. Obrigado pela atenção. Muito bom, Éder, obrigada pela apresentação, assim, desse projeto, acho muito bacana, né? Você falou que é um projeto de extensão, sim, né? Sim. E achei muito interessante essa ideia, né? Eu não sei se você está usando como referência a aula oficina, né, da Isabel Barca, mas as perguntas que são trazidas, né, a partir de um leque de preconceitos que existem, né, em torno das diferentes etnias, enfim, e aí, a partir daí, desconstruindo todos esses preconceitos, né? Eu acho que realmente é uma estrutura muito bacana de pensar essa questão, né? E aí eu queria fazer um comentário. Tem um trabalho do Krenak, do Ailton Krenak, que são aquela série de vídeos curtos, de 10 minutos, mais ou menos, né, índios no Brasil, que, apesar de ser meio antigo, não sei se você... Acho que você conhece, né? Apesar de ser
antigo, ele também tem essa proposta, né, da desconstrução de uma série de preconceitos, né? E aí um segundo comentário que eu acho que é uma coisa muito interessante, que eu andei analisando alguns títulos de apresentações em evento acadêmico, e eu vejo uma certa alteração do uso da palavra indígena, né, para a especificação da etnia, né? Porque às vezes quando você pensa, né, você fala indígena de uma maneira genérica, né? E a gente está tendo um aumento do número de trabalhos que vão focar num determinado povo, né? Numa determinada etnia, e isso eu acho que é muito bacana, porque quando você conhece, aí você não é possível, quer dizer, como você pode confundir um bororo com terena, né? São duas coisas, são duas concepções diferentes, né? Como que você, enfim, essa uniformização, né, de olhar o indígena como sendo uma coisa só, né? E quando você começa a conhecer isso, né, certamente você tem uma vasta experiência, né, de pensar essas diferenças assim que são às vezes gritantes, né, entre um povo e outro, né? Então, trazer isso para a escola, para o espaço escolar, essa complexidade, né, é muito bacana. E aí, a Marcela tem uma pergunta, mas aí eu vou deixar também para depois, se você quiser comentar, a própria questão do termo, né, indígena, que como é que você vê o uso desse termo, colocando sob a mesma palavra grupos tão diferentes, né? Marcela. Éder, obrigada pelas suas explicações, né, pelos exemplos que você foi trazendo baseado na experiência. Acho que eu gosto muito de pensar as oficinas, né? Você falou da oficina enquanto estratégia metodológica mesmo, eu acho excelente. E, na verdade, Éder, a minha pergunta aqui para o encontro, para o debate, é trazer a importância de um conceito chamado etnomídia, né, que seria a importância das mídias. E aí eu cito, por exemplo, a Rádio Yandê, que é a primeira rádio indígena na internet, e eu utilizei já em sala de aula em diferentes atividades, né, em diferentes segmentos, ensino médio, anos finais do ensino fundamental. Então, eu queria que você comentasse um pouco, a Vitória citou aí, eu trouxe o nome do Ailton Krenak, que é super atuante, está atuante aí nas lives, nesse período agora de pandemia que a gente está vivendo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa ideia da etnomídia e a importância dessa atuação das populações indígenas na web como forma mesmo, como atuação política, né? O que a gente está falando aqui para quebrar esses estereótipos, esses preconceitos e, em realidade, esse desconhecimento que a gente tem. Está certo, Vitória e Marcela. Bom, assim, em relação aos vídeos, né, da série Índios do Brasil, e é da década de 90 ainda, né, então nós, inclusive na oficina, utilizamos alguns trechos, né, dos vídeos, precisam ser atualizados alguns números, né, algumas discussões, mas são muito importantes e têm um objetivo muito próximo do que esse projeto que eu desenvolvo desde 2014 também tem, né. Então, assim, são válidos, são utilizados por nós e são acrescidos de outras informações, sobretudo mais específicas das etnias mais próximas dos nossos alunos ali de Dourados, no caso Guarani, Terena, Ofaié, Kaiowá e Guató, sobretudo essas etnias, né? Isso que a Vitória colocou, nós sempre enfatizamos, né? Eu sempre busco mas que índio você está falando, né? Com os meus alunos e mesmo nas escolas, já fiz várias palestras, assim, quando convidado. Eu gosto muito de estar na escola, né? Então, muitas vezes, os colégios ficam sabendo do nosso trabalho e depois tem lá num sábado um dia de formação com os professores e nos chamam para fazer uma aula em relação à temática. Então, eu falo com os professores, né, que indígena nós estamos falando. Então, sempre procurar especificar a etnia é muito importante, né? Eu faço por comparação aqui com os Caingangue e Guarani do estado do Paraná. São etnias dentro do mesmo estado que passaram processos históricos muitas vezes semelhantes, mas que apresentam tantas diferenças,
seja na língua, na organização sociopolítica econômica, né? Uma está num tronco linguístico, outra está no outro tronco linguístico, né? Agora, o que acontece no Brasil, na atualidade, é reflexo de quase 5 séculos de uma política indigenista que sempre procurou, de uma forma assimilacionista, aculturar os indígenas, né? Então nós temos que levar em conta que a política oficial, em quase 5 séculos, foi a de eliminar o indígena, muitas vezes fisicamente, né? Com conflitos, com bala na cabeça e etc., mas, sobretudo, também culturalmente, porque o indígena seria aculturado, deixaria sua cultura considerada inferior, e passaria a ser civilizado, um trabalhador nacional, e assim por diante, né? Então, essa transformação ela só ocorre nas últimas 3 décadas, com um novo contexto após ditadura militar. Então, você tem a valorização da diversidade cultural, o reconhecimento da alteridade étnica, 30 anos. Então, o que são 30 anos perto de quase 5 séculos? Então, isso está no imaginário da população brasileira, muitas vezes dos próprios professores no espaço escolar, isso se repercute na mídia, nas redes sociais, assim por diante, e chegam até os nossos alunos nas escolas, né? Então, sempre que possível, a gente busca especificar a etnia. Como a Vitória disse, cada uma tem historicidades próprias, tem organizações próprias, e precisam ser compreendidas dentro dessa sua organização e dentro da sua historicidade, né? O termo indígena, por exemplo, ele passou a ser adotado pelos próprios indígenas. Então, ele é um termo que está na Constituição brasileira, né? Dentro das organizações indígenas, ele foi adotado pelos povos indígenas do Brasil, né? Mas especificar a etnia e entender que cada um tem uma historicidade própria é muito necessário para a gente não cair nesse discurso da generalização, né? Não há um povo indígena, nós temos 305 etnias indígenas diferentes em nosso país, e nós precisamos aprender toda essa diversidade, né? Em relação aos questionamentos da Marcela, né? A oficina em si, ela eu acho assim, tanto a relação com o nosso aluno da graduação, que envolve, né, ele enquanto aluno do estágio, então a gente articula ensino, a pesquisa, que é aquilo que a gente trabalha com os nossos grupos de pesquisa no laboratório de história indígena, e vamos com a extensão chegar até as escolas, né, atendendo sempre o maior número de escola possível. Claro, nós estamos num contexto de cortes, né, então a gente tem dificuldade para se deslocar para cidades vizinhas, né, não há recurso para isso, os nossos alunos também têm limitações, eu não posso ir lá sozinho, né, nós envolvemos uma equipe, essa equipe chega a ter 15, 20 pessoas, né, que faz parte da equipe. Então, as oficinas, ela tem essa estratégia metodológica de atingir o maior número de alunos, de articular ensino, pesquisa e extensão, de colaborar na formação dos nossos acadêmicos e de levar os conteúdos para sair dos muros da universidade. Eu acho que nós publicamos muito para nós mesmos, né, para nossos pares. O que nós fazemos, qual que é o ofício do historiador, né? Eu sempre gosto de colocar qual é o ofício do historiador, qual é o papel do historiador. Não é só enriquecer lattes e publicar para os nossos congressos, só para nós historiadores, nós temos que chegar à sociedade. E a escola, por meio dos estágios, é uma alternativa de fácil acesso para nós, né? E a questão da etnomídia, Marcelo, acho que sim, né? Os indígenas já há algum tempo vêm utilizando-se de vídeos, de documentários, do campo artístico, né? Nós temos, vocês podem procurar pela internet se ainda não conhecem, nós temos um grupo de hip hop ali de Dourados, chama Bro MCs. Eles já foram em programas de TV, já foram para fora do país e tem uma letra muito crítica, sabe, muito pontual para as reivindicações indígenas, que sempre passam pelo aspecto territorial, né? Então, o campo, como foi o campo da política, o campo artístico, o campo educacional, porque vão atrás de diferentes profissões, eles sabem utilizar, então, compreender os mecanismos de funcionamento da sociedade não indígena. Eles sempre fizeram isso, desde as reduções dos padres jesuítas no Brasil Colônia, como agora na atualidade com as redes sociais, né, com
vamos dizer assim, aprendendo a trabalhar com a câmera, com o computador, com a internet, mostrando a realidade de sua aldeia, mostrando as suas lutas diárias, e por meio das rádios, né, dos vídeos na internet, buscar mostrar a importância das suas estratégias e das suas lutas. Então, num contexto em que você tem um projeto político que visa descaracterizar as estratégias e a luta dos povos indígenas, os povos indígenas vão na contramão mostrando o porquê de suas lutas por meio desses vídeos e de todas as etnomídias, como você bem citou, né? Não sei se respondi. Bacana, Éder. Olha só, a gente tem várias perguntas aqui. Vamos tentar chegar até o final da lista certo. De perguntas, né? Que bom. Vou trazer 3, tá? Para você, e aí você avalie. O Júlio César, ele pergunta, professor, o senhor já trabalhou com o texto do professor Ribamar Bessa Freire, As 5 Ideias Equivocadas sobre o Índio? Se sim, você poderia fazer algum comentário sobre o texto e seu trabalho? E aqui tem uma segunda pergunta, Conceição Sodré, eu também faço minha pergunta dela. As experiências foram ou são sistematizadas em artigos, livros? Pode socializar conosco? O pessoal já levantou bastante interesse, né? E mais uma última pergunta do Arnaldo. Ele pergunta o seguinte, Éder, como você acha que podemos superar? Deve ser superar a exploração do exótico indígena nos livros didáticos. Abraços. Certo. Vamos por partes, então. Eu vi o Arnaldo é meu colega, o Leandro também vi, aparece algumas mensagens aqui de vez em quando, obrigado a todos que estão assistindo, né? Bom, primeira pergunta do Júlio, né? Sim, eu acho que nós temos muitas ideias equivocadas em relação aos indígenas, né? Então, são muitos preconceitos, são muitos estereótipos, né? As oficinas são baseadas no livro da Dino, que eu citei, né? Da Collet, mas nós temos outros livros, outros textos que embasam as nossas oficinas, como esse mesmo do Bessa Freire, né? Então, assim, a gente precisa compreender que o projeto, ele tem uma atuação um tanto limitada, né? É aquilo que eu falo para a minha equipe quando eles vão fazer a sondagem nas salas de aula, né? Os alunos, para responder a sondagem antes das oficinas, eles precisam levar em conta o quê? O que eles escutam na mídia, em casa, na igreja, no trabalho, na rua, na própria escola. Aí eles fazem as respostas conforme aquele conhecimento pontual, de imediato, eles respondem a pergunta na hora. Depois nós vamos analisar essas respostas para compreender todos esses estereótipos, né, essas ideias equivocadas que se tem em relação aos indígenas pelas respostas justificativas dos alunos, e após as oficinas a gente aplica o mesmo questionário, a mesma questão. Isso demonstra que a nossa atuação, ela pode mudar um pouco essas ideias, mas ela é bastante pontual. O João Pacheco de Oliveira, que eu, assim, acho o grande nome da história antropológica, ou da antropologia histórica indígena do Brasil, tem um capítulo dele, num dos últimos livros que ele lançou, que ele coloca justamente isso para nós, né? Nós temos que entender que há muito cristalizado, naturalizado já no imaginário de grande parte da sociedade brasileira, e isso está nos nossos alunos das escolas também. Então, desconstruir isso é algo que leva tempo, que precisa de uma atuação contínua. Por isso eu quero que o projeto seja contínuo, que envolva os professores, né, e que tenham mais recursos para a gente atuar em mais cidades, né, porque acabar com essas ideias equivocadas, com esses estereótipos, não é uma atuação apenas pontual da oficina que tem 2h30 de duração. A gente precisa estar de maneira mais contínua ali presente na escola, né? Nós, professores, nós acadêmicos, com os nossos projetos, para desconstruir não só os estereótipos que se tem em relação aos povos indígenas, como aos quilombolas, como aos afro-brasileiros, como as mulheres, como os movimentos do campo, assim por diante. Então, nós podemos contribuir dessa forma. Mas é um jogo difícil, né? Porque há toda uma estrutura, né? Uma ordem, né, instaurada,
que remetem a esses alunos informações e mais informações, que reproduzem informações, muitas vezes mentiras, tá? Estão aí as fake news, né? E os nossos alunos vão assimilando isso. Então, quando você chega lá com alguma coisa que contradiz aquilo que parece que está tão cristalizado para os alunos, a gente vai chegar até esses alunos. Então, tem que ser aos poucos, tem que ser devagar, porque senão você não consegue trazer o aluno para si, né? Eu acho que são questões importantes. Em relação à pergunta da Conceição, nós temos já alguns artigos, capítulos de livros, textos em anais de eventos com os resultados do projeto desde o seu início em 2014, né? E nós temos agora uma coletânea, né, organizada por mim, pelo professor Luiz César Castrilão Mendes, meu colega, que coordena o projeto também junto comigo, que deve ser, estamos atrás de recursos, o livro está pronto, já tem várias cartas de aceite e cartas de orçamento, estamos aguardando um recurso junto à universidade para a publicação do livro com os resultados do projeto nos anos 2018 e 2019, em Dourados, né, nesse projeto extensionista, tá, Conceição? Depois a gente e vai ser um livro, um e-book gratuito, que a gente quer que circule por todas as escolas do estado do Mato Grosso do Sul, e não que possa circular também por outras escolas. Lembrando, ele enfatiza as etnias do estado do Mato Grosso do Sul, por isso o nosso objetivo é que chegue às escolas do estado do Mato Grosso do Sul. Mas acho que pode ser muito útil também para as escolas de todo o país, né? A pergunta do meu amigo Arnaldo, né, eu acho que é essa questão, né, o exótico, né, o exótico do indígena, ele sempre esteve presente, né, na televisão, nas telenovelas, em desenhos, na literatura, o índio romantizado, né, do Guarani, da Iracema, né, então esse índio exótico é um papel que a gente precisa, aos poucos, desconstruir. E que muito recentemente ele é pensado de maneira diferente, como eu falei, nos últimos 30 anos. Então, assim, nós já tivemos não vou dizer um grande, mas já tivemos um avanço a partir da Constituição de 1988, a partir dos debates em torno dos conteúdos do livro didático, desde a LDB, né, de 96, dos PCNs, e, sobretudo, com a Lei 11.645 de 2008. Então, a lei tem 12 anos, a gente já consegue enxergar mudanças nos conteúdos do livro didático em relação a essa temática. Nas formações iniciais, nós tivemos, né, um currículo, né, um componente curricular pensado como história indígena, que, por exemplo, na minha graduação na UEM, eu não tive lá em 2000, 2001, 2002. Agora se tem história indígena, acho que quase todo o curso de história, é obrigatório. Relações étnico-raciais, diversidade cultural, são questões muito recentes colocadas na formação de professores. Há cursos de formações continuadas. Claro, nós podemos criticar esses cursos porque são muito curtos, porque não tem muito apoio. Então, falta uma política pensada justamente para atender as demandas da lei a partir de 2008, né? Mas eu acho que a gente começa a desconstruir essa figura do exótico, né, nesses últimos anos. E o que eu tenho falado nas escolas, quando eu vou, né, então, assim, que corrobora com essa preocupação do Arnaldo, né, eu vejo, muitas vezes, as escolas se preocupadas em atender a lei, mas quando a lei fala em história e cultura indígena, eu vejo muita preocupação com a cultura, e esquece a historicidade desses povos. Então, quando você se preocupa em trabalhar com os conteúdos da lei, numa semana de diversidade, numa feira de ciências da escola, vamos ter um espaço para falar sobre cultura indígena. Muitas vezes o exótico acaba sendo reforçado e não desconstruído, né? Porque tem realmente lá o indígena com arco e flecha, uma casinha que parece uma oca desenhada, então nós precisamos focar na questão da historicidade. A cultura sem a história, ela acaba muitas vezes perpetuando o exótico, o mito, tá? Perpetuando o estereótipo e não desconstruindo. Então, toda vez que vai falar de cultura indígena, ela tem que ser devidamente contextualizada, né? Historicizada, porque senão a gente acaba reforçando o mito, o estereótipo e não desconstruindo. Certo. Éder, a gente tem mais algumas perguntas aqui, tá? A Conceição, ela pergunta se, além do trabalho com os alunos, essas oficinas são estendidas aos professores. E o professor Adil Oliveira, ele pergunta o seguinte, ele comenta o seguinte: seria interessante incluir entre as questões
sobre o papel indígena na proteção das florestas, do reconhecimento de seus territórios e suas influências culturais presentes em culturas locais, né? Quer dizer, uma pergunta. É isso. Acho que podemos ficar certo. com Certo, eu perdi o nome do último que fez a questão. Tudo bem. Adil Oliveira. O Adil, isso. Obrigado, Adil, pela pergunta. Sim, Conceição, nós sempre estendemos o convite aos professores, né? Então, essas oficinas, como eu disse, as escolas nem sempre um local assim preparado, como se fosse um anfiteatro, um espaço para colocar 2 ou 3 turmas, né? Então, às vezes, a gente leva para a própria sala de aula, aí a gente chama uma turma vizinha com cadeiras, então fica aquela sala super lotada, nem toda a sala tem ar-condicionado, em Dourados, às vezes, é um calor danado, né? Então, os alunos reclamam, o ventilador quase não funciona, mas a gente vai vencendo esses obstáculos, e assim, eu preciso falar a verdade aqui para vocês, né? A presença dos professores, ela se dá às vezes no momento inicial, que pedem ali um silêncio, e depois os professores saem da sala. São poucos os que permanecem o tempo todo durante a oficina, né? Então, acho que seria muito importante, né? E os alunos falam isso, tá? Em muitas oficinas, muitos alunos levantam a mão, e nós temos isso inclusive também para analisar, né, os alunos levantam a mão e colocam, professor, essa oficina tinha que passar para os professores aqui da escola também, porque tem professor aqui da escola que fala que índio tem que ser colocado no paredão e metralhado tudo. Você veja só que um professor dentro de uma escola pública, né, com tal pensamento, numa região em que isso é muito repercutido, né? Você tem uma mídia que discrimina os indígenas, você tem ali o papel do agronegócio muito forte na região de Dourados e que fala que índio tem que ser eliminado mesmo porque é um avanço ao progresso, né, da região, do estado, do país, né? Então aí você tem na escola um professor que reforça tal estereótipo, é muito preocupante. Então acho que a gente precisa chegar assim nos professores. Eu fico feliz quando os professores participam. Nessa, de 2020, em virtude da pandemia, nós mudamos um pouco a metodologia, né? E com isso, eu tenho aqui um grupo de professores que vão participar. Vamos ter um número muito maior de alunos, de escolas, atingir inclusive cidades fora da região de Dourados. As oficinas estão sendo gravadas, mais da metade já estão disponíveis no nosso canal YouTube, linkadas na página do nosso Laboratório de Ensino de História da UFGD. Posso depois também passar o link aqui do YouTube para vocês. Acredito que durante a semana todas elas já estarão gravadas, né? E são formas de tentar trazer a maior participação desses professores, que são muito importantes na formação, né, dessas ideias, dessas reflexões em torno da temática junto aos alunos, né? Em relação à pergunta do professor Adil, sim, né, eu acho que nós trazemos, né, o próprio documentário, o longa-metragem que eu citei, o filme Martírio, ele mostra um pouco dessas relações dos Guarani, dos Kaiowá com a terra, né, nós passamos isso para os alunos. A relação com a terra, ela é muito diferente da relação com a terra da sociedade não indígena, né? Os territórios são pensados de maneira com toda a sua biodiversidade, então a gente costuma afirmar, não que os indígenas não utilizam da natureza para sua subsistência, para sua sobrevivência, mas isso é trabalhado com uma lógica de manejo territorial. Nós trabalhamos com sistemas agroflorestais que estão cada vez mais presentes nesses territórios indígenas. Nós trazemos um dado que a Manuela Carneiro da Cunha esteve em Dourados, na UFGD, em 2018, e trouxe para nós, né? E a taxa de desmatamento na região amazônica em 2018, em território não indígena, foi superior a 22%. E a taxa de desmatamento em território indígena ficou inferior a 1,5%. Então, mesmo com o aumento demográfico dos povos indígenas, mesmo com o desgaste do solo que é utilizado para a agricultura e para a subsistência dos povos indígenas, nós temos uma taxa de desmatamento muito perto do zero. Enquanto que as sociedades não indígenas, essa taxa de desmatamento, né, conforme dados
da Manuela, ela chega a quase um quarto, ela avança demais. Né? Isso é dado de 2017 e 2018. E agora? Com tantos esses desmatamentos, com o papel das madeireiras, das mineradoras, com o governo afirmando vamos passar a boiada nesse contexto, como nosso próprio ministro do Meio Ambiente. Então, assim, há muita diferença entre se pensar território, se pensar floresta, e se pensar meio ambiente. E é claro que essas etnias têm suas relações nas suas zonas de fronteiras com os moradores próximos, né? Então, quem eles podem influenciar? Um camponês, um pequeno proprietário, né? Que pode, sim, seguir um exemplo das etnias locais, de como fazer o manejo territorial, como preservar a floresta e mesmo assim ter a sobrevivência, a subsistência para a sua forma de vida. E como eles podem enfrentar todo o papel da mídia, do poder econômico, do poder político, do próprio poder judiciário, porque esses 4 poderes eles estão conectados entre si. Né? A família do grande fazendeiro, ela tem o seu juiz no poder judiciário, ela é dona das imprensas locais e ela tem o seu representante político. Então é uma estrutura que é muito difícil a gente conseguir desconstruir. Né? Então o que podemos fazer? Eu acho que são ações como esse projeto de extensão, chegando nas escolas, promovendo um pequeno estranhamento que seja no nosso aluno. Porque aquilo que para ele está tão cristalizado, tão naturalizado, como diz o João Pacheco de Oliveira, a gente vai levar uma sementinha de estranhamento. E com atuações mais contínuas, envolvendo os professores, e saindo dos muros da universidade, nós poderemos desconstruir um pouco isso que é tão naturalizado e que leva a tantas ameaças, perseguições e mortes dos povos indígenas e de tantos outros grupos sociais no nosso país. É uma triste realidade, não? Eu vou trazer mais algumas perguntas aqui. O Adriano, vou trazer 3, tá, Éder? Porque a gente está com várias perguntas, vamos tentar passar por todas. O Adriano Lima, ele pergunta o seguinte: por que a historiografia e a antropologia hispano-americana utilizam a expressão povos originários e, em língua portuguesa, continuamos a utilizar o termo índio? Não estaríamos reforçando estereótipos? E Arlindo Carvalho pergunta: as oficinas descritas vejo como uma ação positiva. Éder da Silva, quais autores indígenas, partindo da fala dos próprios indígenas, já teve a oportunidade de utilizar nas oficinas? E uma última, José Cunha Lima, ele pergunta: como desconstruir a imagem do indígena como ser atrasado, se o livro didático ainda vem com as iconografias produzidas por Debré e Rugendas? Bom, Adriano, nós inclusive utilizamos um livro, As Constituições, eu estou em Maringá e eu deixei esse livro em Dourados, As Constituições e os Povos Indígenas na América. Ele traz 5 capítulos que fala justamente sobre a utilização desses termos, né? Então ele traz na Venezuela, Bolívia, na Argentina e no Chile, e no Brasil. Né? A última parte do livro fala sobre o Brasil. Alcida Ramos é a organizadora do livro, né? Também reconhecida pesquisadora da temática. E ali você tem as explicações do porquê que em países como Bolívia, Venezuela, eles passaram a utilizar o termo povos originários. Isso foi para a Constituição desses países. Enquanto que no Brasil, nós vamos ter a participação de muitas lideranças indígenas, de organizações indígenas, de associações indígenas no processo pós-fim, né, após período de redemocratização. Então, na Constituinte, na elaboração da Constituinte de 1987, que culminou com a Constituição Federal de 1988, nós vamos ter essas lideranças indígenas, os próprios representantes indígenas, achando conveniente assumir o termo índio e povos indígenas para ser colocado na Constituição. Então, a política oficial que teve a participação desses indígenas, e tem lá o capítulo 9 da Constituição brasileira dos índios, é a partir da própria participação
e aceite, né, das etnias e seus representantes durante a elaboração da Constituição. Então, a Alcida Ramos, na apresentação, ela faz desse livro, ela coloca isso, né, na introdução do livro, e depois diferentes pesquisadores abordam a utilização dos termos povos indígenas, povos originários, índios, indígenas, né, e as suas diferentes relações com as constituições dos seus países aqui da América do Sul. Então, são 5 países, eu lembro bem da Venezuela, da Bolívia, acho que do Chile, da Argentina e do Brasil. Então, é um termo, né? É um termo que os próprios indígenas reconheceram para representá-los na nossa carta maior, né? Que é a nossa Constituição. Agora, é claro, se você buscar na atualidade, como a gente já colocou em perguntas anteriores, cada vez eles estão demonstrando a importância de reconhecer a historicidade de cada etnia. Né? Então, uma vez eu estava em Amambai, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, campus de Amambai, e lá você tem muitos alunos indígenas. Então, eu, branco, né, de olho azul, vou fazer uma palestra de história indígena para a maioria de um auditório que era quase todo de alunos indígenas, da etnia Guarani e Kaiowá, né, que predominam naquela região. Então, eu lembro de um estudante indígena que levantou ao final da minha fala e disse: mas quem é você para falar sobre o meu povo? Né, então, aí eu tive que encontrar uma saída, né, porque eu falei assim, olha, de qual povo você está falando? Né, porque ele quis dizer de povos indígenas, dos índios no geral, de todo o Brasil. Né? E eu falei, não, de qual povo qual é o seu povo? Eu perguntei para ele. Porque se você é Guarani, é uma etnia, se você é Kaiowá, é outra etnia. Eu, por exemplo, estudo os Caingangue do estado do Paraná. É uma outra etnia. O que você sabe sobre os Caingangue do Paraná? Né? Então, acho que as historicidades, né, próprias de cada etnia, elas precisam sempre ser observadas quando nós falamos da temática história e cultura indígena, porque elas têm as suas próprias historicidades, as suas próprias culturas, né? Então não dá para cair mais nas generalizações, mas lá no contexto da Constituição quero enfatizar, e pode buscar mais informações nesse livro da Alcida Ramos, As Constituições e os Povos Indígenas na América, não lembro no título, ele traz um pouco dessas justificativas para fechar para usar o termo, né? A pergunta do Arlindo é muito importante, não sei se você acompanhou desde o início, né, Arlindo? Na nossa oficina nós temos também alunos indígenas que participam, né? Então, posso citar aqui o aluno Elemir, que recentemente defendeu a dissertação, se tornou mestre em História, agora está se preparando para fazer a seleção para o doutorado. Nós temos também o aluno José Marques, que está no 7º semestre da graduação em História. Nós temos o aluno Jacques Douglas, o Elemir é Kaiowá, o Josemar e o Jacques Douglas são Guarani. E eles participam e nos auxiliam na formulação das oficinas. E é claro, dos intelectuais indígenas, muita coisa já escrita pelo Gerson Baniwa, pelo Luciano, pelo Ailton Krenak, são utilizados constantemente nos conteúdos de nossas oficinas, correto, Arlindo? E a pergunta do José, né? Então, José, é isso que eu comentei, né? Os livros didáticos, já temos algumas coisas escritas, eles têm mudado um pouco os conteúdos em relação à temática história e cultura indígena, né? Então, eu acho que ainda há muito a avançar. Especialmente, eu acredito que nós precisamos, e aí eu não sei como que, devido à seleção do Programa Nacional do Livro Didático, né, porque muitas vezes esse livro didático é escolhido para toda uma região, para todo um estado, a gente deveria priorizar as etnias locais, né, aquilo que está mais próximo da realidade do aluno. Porque muitas vezes, quando se traz no livro didático, vem esse papel dos índios do Amazonas, tem muita gente que acredita que só tem índio no Amazonas, que é aquele estereótipo do índio no meio da floresta, pelado e tal, né, que aqueles que estão ali na universidade, nas ruas, nos espaços urbanos, deixaram de ser indígenas, né? Então, o livro didático, quando traz o indígena do Amazonas, com aquelas figuras,
com cocarzinho, com pena, só falando da dança, só falando da música, só falando da religião, mas sem contextualização histórica, ele acaba reforçando aquilo que os viajantes acabaram retratando nas pinturas que você cita aí, do Rugendas, do Debré, e que estão muito presentes ainda nos livros didáticos. Mas nós podemos fazer uma releitura dessas pinturas, né, dessas obras. São importantes também. Mas como fazer essa releitura se às vezes falta o conteúdo, porque esses professores não tiveram na sua formação inicial conteúdos da temática história e cultura indígena para trabalhar com seus alunos? Se depois da lei eles não tiveram ainda cursos de formação continuada ou espaços como esse aqui, de um debate, de uma interação, né, para aprofundar os tais conteúdos, e acabam reproduzindo o que está na imagem, sem um diálogo, sem uma reflexão, sem entender as transformações, né, que a história propôs a todas essas etnias, né? Então o livro didático ainda precisa ser melhorado, e eu acredito que o Programa Nacional de Livro Didático poderia pensar no tocante à temática história e cultura indígena, em trazer mais dados, mais informações das etnias locais. Bom, eu vou fazer um livro didático que vai chegar nas escolas de Dourados. Então, por que eu vou falar dos Machacali, dos Aranã, dos Pancararu, que estão em Minas Gerais? Eu vou falar dos Guarani, dos Kaiowá, está na realidade dos alunos. Se eu vou falar lá para as escolas, no âmbito do espaço geográfico onde a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, vamos falar quais são as etnias aqui próximas de nós, vamos fazer um trabalho para entender a historicidade, a cultura própria dessas etnias, as suas habitações, suas línguas, eu acho que isso seria muito importante para desconstruir, então, esses mitos que ainda têm que permanecer nos livros didáticos. Éder, para caminhar para o fechamento do nosso encontro, na verdade não é nem bem uma pergunta, é mais um comentário, assim, preocupada com, assim, até retornos, né, que a gente tem conversando com os colegas, pessoas que estão se debruçando, seja na graduação, nos mestrados, doutorados, em relação a essa temática. Eu acho que a tua fala, ela alerta, assim, para cuidados, né, que a gente tem que ter no momento de uma aula e também no momento da escrita acadêmica, né, da pesquisa sobre esse tema. Então, não é bem uma pergunta, eu queria só deixar esse comentário, né, que essa diferença, a narrativa sobre os indígenas, na narrativa dos indígenas, acho que a tua fala remete a isso. Enfim, então, trazer essa dimensão mesmo dos cuidados que a gente precisa tomar quando vai abordar esse tema, certo? Então, era isso, Vitória. Obrigada, professor. Eu queria... Nossa, passou tão rápido, né? Como sempre. Eu acho que assim, seu trabalho é muito, muito bacana, muito inspirador, né? E eu acho assim, ainda mais não só pela própria estrutura de trabalhar com essa coisa dos estereótipos, porque a gente está falando do ensino de história, né? Não vai tanto... É super importante essa questão, e também isso que você fala, né, que é fundamental, assim, trabalhar com aquela etnia que está próximo do lugar onde a escola está inserida, né? Até porque a gente está falando da diversidade, né? Então é extremamente importante isso, né? E aí é isso, assim, eu queria agradecer, né, mais uma vez, agradecer a presença de todos e todas que estão assistindo, né, o pessoal que acompanha o projeto, né, a gente tem notado assim, esse espaço como um espaço importante de formação continuada, né, teve vários comentários aqui, né, de professores que consideram, né, a importância de estar trazendo esses temas para a atuação deles na sala de aula, né, que muitas vezes a gente tem essa dificuldade, né, que os próprios professores eles não têm essas informações e esse conhecimento, né, e essa formação. Então é isso, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, muito obrigada pela participação, por compartilhar com a gente esse trabalho. Vou pedir para você compartilhar com a gente quando o livro vai sair, tomara que saia logo, né? Compartilhar com a gente também o canal, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo para quem tiver interesse para assistir às oficinas do professor Éder, porque com certeza acho que vai ser muito enriquecedor. Muito obrigada, então. Obrigada novamente, professor. Perdão te interromper, já vou passar a palavra para você.
Só lembrar ao pessoal que está presente que na quinta-feira a gente vai estar com a professora Flávia Caymmi discutindo sobre aprendizagem. Então, assim, não percam, divulguem, repostem aí nas suas redes. Sábado também, né, Vitória? A gente vai ter o bate-papo temas que a gente tem feito uma vez por mês. E também, atendendo a pedidos, neste sábado será sobre a gamificação, né? Enquanto metodologia ativa, a gente vai falar da relação da gamificação com o ensino de história. Então, divulguem, repassem e vamos debater cada vez mais o ensino de história. Professor? Sim, eu queria, né, agradecer novamente a oportunidade, o convite da Vitória, da Marcela, de todos os professores aí da universidade, todos que assistiram, professores, alunos. Nós temos que ter esses espaços, né? Nós estamos num contexto de muita desvalorização do papel do professor, muita desvalorização da ciência, da escola, da universidade pública. E eu acho que o projeto ele também acaba atuando um pouco nesse sentido, de mostrar a importância, a presença das pesquisas dentro da universidade, né? Então eu acho que a gente vai, eu estou um tanto otimista, né? Mesmo nesse contexto, né, tão desastroso de caos que nós vivemos, eu acredito que é possível, por meio de ações como essas, da gente superar toda essa desvalorização, essa fase negacionista da ciência, da universidade, do papel do professor, das ciências humanas como um todo, da nossa querida história, né? Então, acredito que são ações muito importantes e vamos vencer, vamos superar esse contexto todo. Agradeço mesmo de coração e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E boa noite a todos e todas. E continue em casa, gente. A pandemia não acabou ainda.